Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 25, do versículo 14 apenas até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Verso 21, e último, disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, que o Senhor possa confirmar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que esse último versículo, Senhor, que ele possa falar poderosamente aos nossos corações. Derrama a tua graça sobre cada um que está aqui nessa noite, sobre a minha vida, para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, eu escolhi esse texto, mas a minha ideia é que a gente venha a trazer um assunto que é um pouco complexo e, para muitos, desagradável por causa das distorções, dos falsos ensinamentos, de pessoas que usam os textos sagrados para tirar a vantagem, para viverem de forma gananciosa, luxuosa, desonesta, com aquilo que não lhe pertence e que deve ser usado de uma maneira sábia, principalmente para que haja o mantimento na casa do Senhor. E os irmãos já compreenderam que o assunto que eu quero trazer aqui nessa noite, é sobre o dízimo do Senhor. E este assunto ele é um tanto que desagradável para algumas pessoas, mas eu tenho 2 coisas a dizer. Eu acho que é algo que precisa ser trabalhado nos nossos corações, é algo que, primeiramente, eu vivo na minha vida, senão eu tenho a consciência que eu não estaria aqui falando desse assunto, porque não estaria vivendo isso que eu coloquei neste papel nessa noite. Em segundo lugar, a outra coisa que eu gostaria de colocar é que, mesmo não me achando tão capaz, nós precisamos tratar desse assunto porque as pessoas estão com a visão distorcida daquilo que a Bíblia ensina, e muitos crentes, não poucos, tem aqueles que desprezam verdadeiramente esse assunto, que não tocam de jeito nenhum, fazem questão de não tocar, e por outro lado, existem os exageros, a forma como isso é trabalhado no coração das pessoas de uma forma bem desonesta. Mas eu gostaria de fazer uma colocação também antes de a gente entrar. É importante, antes da gente entrar na doutrina acerca desse assunto, propriamente dita, que nós consideremos o seguinte:
tanto as pessoas que estão aqui nessa noite, como aqueles que estão em casa nos ouvindo, que procurem conhecer, se você é membro dessa igreja, se você não é membro desta igreja, mas está nos visitando, você que está nos assistindo pelo nosso canal, procure conhecer a sua igreja. Se a sua igreja tem um departamento que cuida dos dízimos e das ofertas, se tem uma secretaria, se tem pessoas capacitadas, honestas e principalmente que tenham o coração no reino de Deus. E eu louvo a Deus, irmãos, porque não é a primeira vez que eu digo e gostaria de deixar isso registrado aqui. Nós temos uma diretoria de patrimônio séria aqui nessa igreja, que tem cuidado com zelo, e tem abençoado, com a sua voluntariedade, cuidando dos dízimos e das ofertas dessa igreja. E voltando para o tema que Deus propôs no meu coração, desde a semana passada, quando eu parei para pensar o que é que eu vou levar acerca de doutrina. Eu confesso, pastor Moisés, que tenho as minhas dificuldades, mas me veio essa questão no coração. Eu entendo que quando nós falamos de dízimo, a gente passa a olhar apenas para o material, para o money, para o capim, como alguns dizem, para o papel em espécie. Mas eu gostaria de tratar um tema nessa noite que é dízimo, a prova da obediência de um coração fiel a Deus. Dízimo, a prova da obediência de um coração fiel a Deus. Quando falamos em dízimo, como disse antes, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: alguém vai falar de dinheiro, alguém vai pedir dinheiro, alguém vai tentar me convencer, me ludibriar para que eu dê o meu dinheiro. Eu afirmo aos irmãos que isso é uma visão distorcida daquelas pessoas que têm o coração endurecido para devolver o dízimo do Senhor. Porque, via de regra, as pessoas olham para as suas dificuldades e têm dificuldades em devolver o dízimo e têm seus argumentos. Mas nessa noite eu queria tratar acerca desse assunto, acerca de 2 princípios que existem na entrega do dízimo. O primeiro princípio que existe, para mim, e é isso que eu posso falar para os irmãos, é o princípio da obediência. O primeiro princípio para que eu possa ter alegria em devolver o dízimo, em adorar a Deus com o meu dízimo e com as minhas ofertas, é o princípio da obediência. Se a gente for olhar, como eu disse, o material, teremos dificuldades. Mas quando nós trazemos como princípio, o primeiro princípio que eu destaco aqui é o princípio da obediência. E aí vem a questão, quando falamos de dízimo, que deve ser de alguém que é obediente. Quando a palavra de Deus nos ensina, lá em Malaquias, trazei, no verso 10. Mas eu gostaria de destacar que Deus prova a Adão em sua obediência. Ele não precisava colocar uma árvore no meio do jardim, bastava apenas colocar um anjo lá de guarda, ou não colocar a árvore lá. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, quando Deus deu a ordem a Adão e ele desobedeceu, eu entendo que
É como se Deus perguntasse a Adão assim: eu posso contar com você, Adão, para manter a harmonia da obra da criação, porque tudo que eu fiz, eu vi que era bom. Então, estou dizendo isso para os irmãos pensarem em obediência. E o princípio da desobediência é a desobediência de Adão. Quando Adão desobedece a Deus, é como se ele dissesse: o Senhor não pode contar comigo para a sua obra. Quando nós deixamos de devolver o dízimo, estamos quebrando o princípio da obediência, sendo desobedientes. Vamos pensar o seguinte: a obediência, ela pode ser parcial, ou somos obedientes, ou não somos. Eu não posso dizer que obedeço a Deus, mas em alguma área da minha vida eu não sou obediente. Seria uma coisa mais ou menos assim: eu obedeço a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu dou o dízimo, mas eu gosto de contar umas mentiras, não acho nada demais. Quando eu estou em casa que está só eu e minha família, eu gosto de tomar uma cachaçinha ali para ficar alegre. Isso eu estou dizendo aos irmãos apenas para ilustrar que a nossa obediência a Deus, ela não deve ser uma obediência parcial, fatiada. Ou eu sou obediente, ou eu não sou obediente. E um princípio que eu ensino aos meus filhos sobre a obediência é que nós obedecemos a quem amamos. Os irmãos aqui da igreja conhecem meus 2 filhos, um tem 12 e o outro tem 10. E o que é que eu ensino a eles? Quando nós obedecemos por amor, se vocês aprenderem a obedecer por amor, o lugar que vocês forem, vocês vão ser obedientes ao pai e à mãe de vocês, mesmo que o pai e a mãe não estejam vendo. Agora, se vocês obedecerem por medo, na hora que a gente não estiver presente, certamente vocês vão fazer aquilo que não deve. E eu entendo que é um princípio que eu tenho que levar para a minha vida. Eu sou obediente a Deus porque eu amo a Deus. E aí a minha obediência, ela tem que ser completa. Ela não pode, não deve ser uma obediência parcial. Aquilo que eu entendo que eu não concordo, como palavra de Deus, eu digo: não, isso aqui eu não vou obedecer, porque não acredito muito nisso não. Então, essa é a primeira, o primeiro princípio que eu queria trazer para nós nessa noite, é esse princípio da obediência. Um outro exemplo de desobediência está aí em 1 Samuel 15, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí, 1 Samuel 15, no verso 1 Samuel 15, versos 22 e 23, preste atenção no que diz aí acerca da desobediência. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender
melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não está interessado no meu dízimo, no teu dízimo. Ele está interessado na nossa obediência. É isso que Samuel diz a Saul aqui. Olha, você disse que vai trazer aí que desobedeceu a Deus porque você queria dar o melhor dos filisteus ali a Deus, mas Deus está mais interessado, Saul, que você obedeça. Não é a gordura dos carneiros, não é você pegar ali o ouro que era daquela terra e trazer para Deus, não. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, precisamos entender, irmãos, que esse primeiro princípio, ele deve ser aplicado à minha e à sua vida, né? Como obediência à palavra de Deus, no que diz, trazei o quê? Os dízimos, né? O segundo princípio que eu gostaria de destacar, e vão ser apenas 2 para que a gente possa trabalhar algumas coisas acerca desse tema. O segundo princípio é o princípio da fidelidade. O segundo princípio para entendermos a importância do dízimo é fidelidade, fruto de um coração agradecido que ama o Senhor por aquilo que Ele faz, por quem Ele é, por tudo que nós entendemos e tudo que nós confessamos que amamos o Senhor. Então a fidelidade é fruto de um coração grato, de um coração agradecido, de um coração que tem amado a Deus, que tem buscado conhecer o Senhor e principalmente fidelidade por tudo aquilo que Ele já nos deu. Nós, quando olhamos para a nossa vida, nos seus irmãos, mas as minhas perspectivas de vida eram muito poucas. A gente nasce ali numa situação difícil, com 5 anos de idade ali, meu pai deixa a casa, e ali vem as lutas da minha mãe, e aí você cresce sem ter muita perspectiva, sem saber o que vai ser do seu amanhã. E um dia, Deus, pela sua infinita misericórdia, me resgatou, como eu sei que te resgatou também. E ali a gente passa, né, a ampliar os nossos horizontes. Deus vai mostrando que há esperança para a nossa vida, há uma perspectiva de vida. E é por isso que eu entendo que nós precisamos ser fiel a Ele. Efésios, capítulo 1, Efésios 1:3 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Bendito seja, né, Deus e Pai, o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo, que já nos abençoou. Ele não vai, Ele já nos abençoou. Ele tem sido, né, misericordioso com nossas vidas, com a nossa casa, e eu entendo que se estamos aqui nessa noite, é pela sua misericórdia e graça nas nossas vidas. Como eu escrevi no exemplo da obediência, a mesma questão eu quero aplicar à fidelidade.
E a questão é, nós podemos ser fiéis também parcialmente? Fidelidade, ou se tem, ou se não tem. Nós não podemos ser fiel aos nossos princípios, ao nosso cônjuge de uma forma parcial. A mesma questão vai se aplicar ao nosso relacionamento com Deus. Ou eu sou fiel, ou eu não sou fiel. Eu não posso ser fiel pela metade. Deus prova a fidelidade de Abraão quando ele pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. E Abraão foi fiel a Deus porque ele conhecia Deus e confiava nas suas promessas. Gênesis 12, 2. De ti farei uma grande nação. Hebreus 11, 18 diz que se tinha dito, Hebreus 11, 18 diz que se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Às vezes Deus tem provado a nossa fidelidade. Se nós somos verdadeiramente fiéis nas coisas pequenas, como nós lemos no texto, aquilo que Deus tem nos confiado, ou se não temos sido tão fiéis quanto a gente gostaria de ser. Tem muitos cristãos que não conseguem ser fiéis a Deus, porque ainda não conseguem sacrificar o Isaque que está no seu coração. Aquilo que é o primeiro lugar nas nossas vidas. Às vezes, nós entendemos que guardamos um Isaque no nosso coração, mas nós não somos como Abraão. Dificilmente nós conseguiríamos sacrificar para Deus. Deus dizer assim, me dá o teu melhor, me dá a tua fidelidade, o teu coração verdadeiramente. E a gente dizer, Senhor, eu tenho que preparar o altar para sacrificar, para que verdadeiramente o Senhor seja primeiro na minha vida. Eu não conheço a vida dos irmãos aqui, mas com certeza Deus conhece. Deus sabe se de fato nós temos amado a Deus acima de todas as coisas ou não. Se conseguimos ser fiel a Deus na sua plenitude ou apenas parcialmente. Temos que confiar, irmãos. Como Esdras até disse na oração, aquilo que também eu notei aqui, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Que a nossa obediência e fidelidade seja total ao Senhor. Que o nosso coração seja por completo entregue ao nosso Deus. E que Deus nos ajude a sempre buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Precisamos viver aquilo que Deus tem para nós de uma forma legítima. Essas coisas eu tenho dito aos irmãos para que a gente chegue a este ponto que são algumas coisas que normalmente nós ouvimos acerca, como eu disse lá no princípio, da distorção
acerca do dízimo. E eu entendo que nós precisamos trabalhar algumas ideias para que a gente venha quebrar algumas barreiras na nossa mente. Mas eu tenho que entender o princípio para eu ser fiel a Deus nos dízimos é o princípio da obediência e da fidelidade. Trabalhando essas coisas no meu coração, eu não terei dificuldade em devolver ao Senhor o meu dízimo com alegria. Tem algumas colocações que são feitas que a gente escuta muito isso nas redes sociais, em pessoas que têm dificuldade em obedecer ao Senhor e entendem, né? E um primeiro argumento aqui, que é bem conhecido de muita gente, né? Eu gostaria de que a gente fosse lendo à medida que a gente vai falando acerca desse tema, mas uma primeira colocação que as pessoas fazem é: não devolvo o dízimo, porque o dízimo é do Antigo Testamento. Essa a gente escuta muito, né, pastor? Eu não devolvo o meu dízimo, porque isso é coisa lá do Antigo Testamento. Mas será que é mesmo, irmãos? Ou é apenas o nosso coração que é endurecido mesmo? Tem um pastor que eu já ouvi, ele fala ali, tem um vídeo dele na internet, acerca de 4 minutos, acerca do dízimo. Mas ele diz algo interessante. Quando a Bíblia diz assim, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Essas coisas não tem problema não, a gente absorve. Mas quando o assunto é trazei o dízimo, aí não, isso aí é do Antigo Testamento, isso aí a gente não vai olhar para isso. Mas abra a sua Bíblia aí, em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia, e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Observem que Jesus não estava dizendo aqui, olha, vocês não precisam mais dar o dízimo. Ele estava dizendo, olha, vocês fazem isso, vocês dão o dízimo, mas vocês esquecem outras coisas, né? Vocês esquecem a justiça, a misericórdia e a fé. Mas observe que ele encerra dizendo assim: deveis, porém, fazer estas coisas. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Observem que, dentro daquela argumentação que eu disse, de ser obediente parcialmente, é isso que o texto está dizendo. Vocês não podem, você dá o dízimo, mas está faltando alguma coisa. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês dão dízimo, beleza. Mas aonde está aí onde está, por exemplo, os preceitos mais da justiça, a misericórdia e a fé? Observem que Jesus está censurando, não porque eles davam o dízimo, mas porque eles tinham a obediência de uma forma parcial. Vocês precisam devolver o dízimo, estão corretos, mas vocês têm que olhar para as outras coisas também. E se nós formos inverter
essa colocação aqui de Jesus, Jesus poderia ter dito assim, olha, vocês têm misericórdia, né? Mas cadê? Vocês têm amor, têm fé, mas onde está a fidelidade de vocês no dízimo do Senhor? Então, obediência e fidelidade, elas não andam separadas de um coração obedecido a Deus. Nós andamos juntos. E essas coisas têm que andar junto no nosso coração. Eu sou obediente e tento ser obediente em tudo. É isso que eu tenho que levar para a minha vida. É isso que eu preciso aprender todos os dias. Senhor, eu tenho que ser obediente. Ponto. Eu não posso ser obediente de uma forma parcial. É assim que eu penso. Essa questão, Mateus 23, 23, Mateus 5, 17, vai dizer assim, ó, 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, mas para cumprir. A gente sabe que a gente vive na graça, no tempo da graça, somos salvos pela graça, fomos alcançados pela graça. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que nós não podemos, né? Como muitos dizem assim, eu vou abandonar ali o Velho Testamento como se ele não se visse ou não tivesse nenhum parâmetro para a minha vida. Né? Então, eu preciso entender que aquilo que Deus trouxe no passado, no Antigo Testamento, Jesus trouxe para nós também, que é apenas o princípio da obediência, da fidelidade a Deus. Uma segunda coisa, né, que nós ouvimos muito acerca do dízimo é: o dízimo não precisa ser 10%. Né? Por quê? Porque se tem uma visão distorcida de 2 Coríntios 2,7, que diz assim, ó, 2 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, perdão, irmãos, eu só errei o texto aqui, mas é o texto que diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração. Qual o problema desse texto, quando diz, cada um contribua segundo propôs o seu coração? Né? E aí nós vamos ver que na Bíblia, em Gênesis 14, 20, Abraão, a primeira vez que a Bíblia está falando ali de dízimo, mas vai falar que Abraão dá a Melquisedeque o dízimo, né? E Deus, ele se agrada da atitude de Abraão. E aí você vai ver que em Levítico 27, né, no 30 ao 32, o texto de Levítico diz assim: o texto vai dizer que deixa eu abrir aqui. Levíticos 27, do 30 ao 32, diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto de cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor.
Se alguém das suas dízimos quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, passar por debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, observem aqui que para esta segunda argumentação que as pessoas usam, né, de que o dízimo ele não precisa ser a 10ª parte, né, não é isso que a Bíblia nos ensina. O problema da interpretação lá do texto de Coríntios que eu falei, que cada um contribua segundo propôs o seu coração, 9,7. Foi a anotação errada, pastor, perdão. O problema é que quando as pessoas interpretam, contribua segundo propôs o seu coração, é que, via de regra, né, as pessoas só propõem menos, elas nunca propõem mais. As pessoas nunca dizem assim, hoje, esse mês eu quero, não é, dar mais do que, devolver ao Senhor mais do que o dízimo. Não, normalmente, as pessoas, a matemática ela só é para subtrair nesses casos, né? Então, nós precisamos, né, compreender que o dízimo, como a própria palavra o texto vai dizer, a 10ª parte. Em terceiro, o dízimo deve ser das primícias. Essa é uma terceira colocação que as pessoas fazem. O dízimo deve ser das primícias, né? No texto que nós lemos, quando Abraão ele dá o dízimo ali a Melquisedeque, né? O texto diz que ele deu do melhor. O texto sagrado, se você for ler, mas em Hebreus 7:4, né, você pode abrir a sua Bíblia aí, que vai dizer isso também. Hebreus capítulo 7. A partir do verso 4, diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Tirando dos melhores despojos. Né? A ideia de se tirar das primícias é a ideia que vem lá de Caim e Abel. Né? E aí os irmãos podem abrir a Bíblia aí, no texto de Gênesis capítulo 4, verso 3 e 4, vai dizer assim: Aconteceu que no fim de uns tempos, Gênesis 4, verso 3 e 4. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então, a primeira vez que ali que a gente vai ver tirar das primícias e aquilo agrada ao Senhor é ali quando o texto fala de Caim e Abel. Né? O que é que Caim faz? Ele tira uma parte. Pela descrição bíblica, ele é como muitas pessoas fazem. Aquilo que sobrou, eu vou levar como oferta. Mas aí o que o texto diz que Abel faz? Abel, ele tira das primícias. É como aquela oferta da viúva pobre. E Jesus ali, ele vai dizer, olha, os outros deram daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que tinha. Então, irmãos, primícias. Eu entendo que dízimo, ele é primícia nas nossas vidas. Né? Que é aquilo que nós lemos, que Abraão fez, que ele tira do melhor, ele não tirou daquilo que sobrou. Eu entendo que, como é que eu vou tirar do melhor de algo que está sobrando? Normalmente nós tiramos o melhor, aquilo que nós tiramos primeiro, aquilo que a gente escolhe.
É aquilo que a gente... Não, esse aqui é especial. Se a gente ganhasse ali, vou dizer assim, aqui tem... Uma pessoa fez uma colheita de mangas e está ali com o cesto cheio de mangas. Ele diz assim, eu vou tirar aqui as melhores mangas para eu presentear, para eu dar a alguém que eu gosto. Ele certamente vai tirar primeiro. Ele não vai tirar aquilo depois. Depois que um monte de gente já tirou, já que ele deu a algumas pessoas. Não. Então, eu entendo que primícias é algo que nós devemos também ter como parâmetro para que eu devolva o dízimo ao Senhor. Uma outra pergunta, uma outra questão que se coloca muito: eu posso gerenciar meu dízimo e destinar para quem eu quiser, ou para o que eu quiser, ou para quem eu quiser? A resposta é não. Isso está bem claro lá no texto de Malaquias 3:10. Trazei os dízimos para onde? Casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E às vezes é bom a gente falar de experiências. E experiência que aconteceu aqui conosco, aqui na livraria. Os irmãos sabem que até o ano passado eu era tesoureiro da missão. Eu já contei isso ao presidente do patrimônio, e chega ali uma irmã na livraria e diz assim, não, eu queria devolver meu dízimo, porque eu queria que fosse colocado para a missão evangelizadora do Nordeste. A missão é um departamento da igreja, como os irmãos sabem. Eu disse, não, minha irmã, o dízimo ele tem que ser devolvido no gasofilácio. E ali eles administram, ali eles gerenciam, né? Ali eles distribuem cotas para departamento, mas você não pode trazer o dízimo ou fazer dele o que a gente quiser. Eu costumo pensar, irmãos, e é um pensamento meu, a nossa fidelidade a Deus, ela é até o gasofilácio ou até uma salva. Dali por diante, quem vai responder é as pessoas que estão contabilizando e gerenciando aquele dinheiro. Então, a minha fidelidade a Deus, a minha obediência a Deus, na minha obediência, eu vou lá e deposito. Eu não posso me preocupar o que será que vão fazer. E aí por isso que muitas vezes as pessoas ficam com esse pensamento, eu posso gerenciar, distribuir, fazer feira, dar às pessoas? Eu entendo que não. Eu penso que não. Malaquias 3:10 é claro, trazei os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento, para que ele seja gerenciado de forma sadia, de uma forma honesta. É o que eu disse aos irmãos no começo dessa ministração. Nós precisamos compreender, entender, procurar saber aonde estamos devolvendo o nosso dízimo. E aqui eu louvo a Deus, pela vida dos irmãos que têm administrado, que têm sido fiéis ao Senhor. Uma outra colocação que a gente escuta também, essa aqui é bem interessante. Já fui dizimista e parei. Eu estou devendo a Deus o tempo que deixei de devolver o dízimo? Isso é sério, irmãos. Tem pessoas que pensam assim, eu fui fiel a Deus até o ano passado, esse ano eu não devo, no ano de 2021, eu parei de devolver meu dízimo. Como é que eu faço? É acumulativo, eu vou ficar devendo a Deus o ano de 2021? A resposta é não. Deus não precisa, como disse antes, do nosso dinheiro. Na questão lá que eu falei do texto de Saul sobre obediência. Deus quer a nossa obediência e fidelidade.
Então, se alguém porventura pensa assim, faz 6 meses que eu não devolvo o dízimo, então aí eu vou fazer uma conta aí de cerca de um salário mínimo, cerca de R$ 1.100, eu estou aí devendo aí R$ 660. Você não está devendo nada a Deus. Deus quer de mim e de você apenas a fidelidade. Não estou devendo a Deus. Deus quer que hoje eu e você, no nosso coração, Senhor, eu tenho negligenciado, eu tenho sido infiel, eu não tenho sido obediente, mas me ajuda para que a partir de hoje eu possa ser fiel ao Senhor, nos meus dízimos e nas minhas ofertas, para que eu possa ser obediente à Tua palavra, que a Tua palavra diz que eu devo trazer com alegria no meu coração. Tem um texto, Mateus, o texto que nós lemos de Mateus, no verso 21, ele diz: disse o Senhor, muito bem, muito bom, servo bom e fiel. É isso que Deus espera de mim e de você, fidelidade. Uma sexta coisa que a gente precisa esclarecer, a dúvida é: se eu me tornar membro de alguma igreja, eu sou obrigado a dar o dízimo? Se eu me tornar membro de alguma igreja, eu sou obrigado a dar o dízimo? A resposta também é não. Qualquer igreja séria vai ensinar sobre o dízimo e oferta de acordo com o ensinamento bíblico. Mas obedecer a Deus e ser fiel é uma decisão do coração de cada um. Essa igreja, assim como hoje, ela não vai obrigar nenhum irmão a devolver seu dízimo. No entanto, nós temos a obrigação, diante de Deus, de ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos ensina que eu devo trazer o meu dízimo, que eu devo trazer a minha oferta e que eu devo fazer isso com alegria. Então não pense assim, eu não vou me tornar membro, porque se eu me tornar membro, eu vou ser obrigado a dar o dízimo. Não. Tem uma história que da irmã Lucinha, eu vi aqui nessa igreja. Um grande abraço para ela, se ela estiver nos assistindo, mas eu lembro que ela contou essa história, que ela se converteu e uma das grandes dúvidas que ela tinha, pastor, era acerca do dízimo. E ela disse que um dia estava ali com o pastor Samuel no gabinete, e ela disse que ouviu os argumentos, o evangelismo do pastor Samuel, e ela foi, no final, ela fez a seguinte pergunta: sim, e o dízimo? Aí ela disse que o pastor Samuel só fez dizer: deixa Deus falar ao teu coração. Deixa Deus falar ao teu coração, irmão. Essa é a melhor maneira, é quando nós entendemos que Deus está falando conosco. Eu entendo que eu preciso fazer, não porque eu sou constrangido a fazer, mas porque eu tenho um coração grato. Eu faço com alegria, eu faço porque eu amo, porque é um desejo do meu coração. Estamos chegando ali ao fim. Em Marcos 12:30, vai falar justamente do primeiro mandamento. E eu quero estar lendo esse versículo para encaminhar para a conclusão, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força.
como eu disse, irmãos, se eu digo que amo ao Senhor, se eu creio que amo ao Senhor, eu também creio que eu não terei dificuldades em ser obediente à sua palavra. Em tudo, não parcialmente. Quero concluir, já para passar para o pastor Moisés, dizendo: não olhe para o dízimo, enxergando apenas o dinheiro. Olhe para o dízimo pela fé, como um ato nosso de obediência e fidelidade a Deus, que nos salvou e que nos deu o nosso maior tesouro, seu Filho Jesus Cristo. Se nós compreendermos isso no nosso coração, nós não vamos ter dificuldades em compreender aquilo que está lá em Provérbios 3, 9 e 10, os irmãos podem lerem comigo. Provérbios 3, 9 e 10. Se nós de fato amarmos o Senhor e obedecemos e formos fiéis a Ele, nós não teremos dificuldade em compreender isso. Provérbios 9 e 10 diz assim, 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3, do 8 ao 11, nós não vamos ter dificuldades em compreender essas duas verdades. Do 8 ao versículo 11 de Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vossa vinde no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, isso é maravilhoso. E o texto, tanto de Provérbios, como de Malaquias, diz que na nossa fidelidade a Deus, Ele com a sua fidelidade faz com que a nossa vida não seja uma vida estéril. Aquilo que a gente tem semeado, Deus tem feito frutificar. Provérbios, ele diz, que transbordarão os teus celeiros. E eu creio nisso. E digo isso não para que nenhum de nós venhamos a barganhar com Deus, mas porque Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. E quando ele diz, provai-me nisto, e vocês verão que eu vou abrir as janelas do céu, eu tenho sido prova disso. E muitos irmãos que eu conheço, que não fazem porque estão barganhando com Deus, mas fazem porque são obedientes e fiel a Deus, e porque, acima de tudo, amam a Deus sobre todas as coisas. Pastor Moisés.